Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós vamos ver o seguinte. Escuta, o viúvo pede ela em namoro. Ele que pediu ela em namoro, só que agora ele fica receoso de apresentar ela e ela tá ficando sem paciência para isso. Eita, Lelê, vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: André, conheci um viúvo há um mês. Ele tá viúvo, ele tá vivo, graças a Deus, tá vivo, né, bem? Ele tá viúvo há 6 meses. Vejo ele meio receoso de assumir, pelo que os outros vão pensar. Já tô me cansando. Afinal, foi ele que decidiu que era namoro. Minha querida, veja bem, eu entendo você, certo? Afinal de contas, foi ele que decidiu que era namoro e tal, mas também entendo ele. Gente, tem coisas que a gente tem que ter um pouco de compreensão e olhar um pouquinho a história da outra pessoa. Ele está viúvo há 6 meses, bem. Então, quando a pessoa está viúva há pouco tempo, assim, realmente, veja bem, ele tem direito de, no dia seguinte ao velório, ele tem direito de já começar uma vida com uma outra pessoa? Ele tem. Até que a morte o separe, não é assim? O ritual do matrimônio? Até que a morte o separe. A morte separou. Então, quer dizer, ele pode recomeçar a vida dele no outro dia, se ele quiser. Mas é óbvio que aí existe a questão da prudência. Ou seja, é prudente que eu não comece. É óbvio que a pessoa vai viver o luto. É difícil uma pessoa que fica viúva e na semana seguinte já começa. A não ser que essa viuvez ela esteja dentro de um contexto, como por exemplo, a pessoa estava em estado vegetativo há 1 ano já. Há 1 ano que a pessoa estava em estado vegetativo, né? Não conversava, não me ouvia. Quer dizer, há estudos que podem indicar, né, que a pessoa esteja ouvindo, né, ainda que esteja indo para o inconsciente, mas ela de alguma forma está absorvendo as informações que estão acontecendo aqui ao redor. Mas está lá em estado vegetativo. Então, a hora que essa pessoa falece, na semana seguinte a outra pode de repente começar, né? Tá vendo que aí é diferenciado, mas ainda assim as pessoas vão falar? Vão. Nossa, ó, o defunto nem esfriou. Não é assim que o povo costuma dizer? Ó, aquela lá. Ó, defuntão lá nem esfriou, hein? E ela já tá aí, ó. Então, as pessoas vão falar. Às vezes é aquela questão assim, ele ficou viúvo, certo? Então, assim, foi uma situação que às vezes deixou a família toda muito abalada, dependendo do tipo de morte. Se for uma morte muito de repente, todo mundo fica muito desestruturado, muito abalado. E aí agora, depois de 6 meses, ele aparecer namorando, ele se sente meio constrangido, parece que ele está ofendendo a memória da esposa. Então, mas isso tem que passar? Tem, lógico. Mas é isso que eu estou querendo te dizer. Às vezes a gente tem que entender um pouquinho a pessoa, porém, não pode deixar também a pessoa montar. Então, por exemplo, você poderia falar para ele, não, olha, eu até entendo o seu lado. Só que eu quero que você também entenda o meu. Você me pede em namoro. E agora eu tenho que ficar como se eu fosse amante de viúvo. Quer dizer, eu sou amante de uma mulher que já está morta. Né? Não da mulher, né? Amante de um cara. Ou seja, eu estou traindo uma pessoa que já morreu. Esse é o melhor termo, né? Eu estou traindo uma pessoa que já morreu. Estou traindo com você. Então, quer dizer, estamos traindo ela, né? Então, eu quero que você também entenda que já faz 6 meses
né? Já se passou 6 meses e você precisa começar a trabalhar essa questão. Então, se você tem filhas, você tem que começar a falar com as suas filhas. Que você vai começar a viver, que você está conhecendo uma pessoa. Você não precisa falar que a gente já está namorando, eu te entendo. Mas você precisa preparar o território, porque eu também não vou ficar escondida. Então, olha, já faz 1 mês que a gente está junto. Eu espero mais 1 mês, eu espero você preparar esse terreno. Mais que isso eu não espero. Entendeu, meu anjo? Porque senão, se a gente eu sou a compreensiva, a pessoa monta na gente. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, aqui a gente tem que encontrar um meio termo para os dois. A gente consegue entender o lado dele, principalmente se a gente olhar a história, não é? Como foi a morte, como que era a família, porque às vezes é isso. Às vezes é aquela pessoa que ele, por exemplo, era o tipo de cara que passava o domingo junto com a sogra, lá na casa da sogra, do sogro. Sabe aquela coisa que se reúne na casa da sogra, passa o dia inteiro lá. Então agora parece que ele, por mais que às vezes os próprios sogros falem para ele, por exemplo, fulano, você tem que viver sua vida. A gente vai te apoiar, porque tem sogro que é assim. Né? Dá super força pro genro que ficou viúvo. E bendito seja, assim todos os sogros fossem assim. Tem outros que já não. Tem outros que, ele nem tem ligação com os sogros, né? Eles eram tudo meio que, não tá nem aí pra paçoca, mas às vezes tem filho. E tem outros que tem paranoia com o que os outros vão dizer mesmo. Vizinho, sabe aquelas coisas boba? É por isso que eu estou dizendo que aí tem cada caso que a gente vai entender. Que existem casos que a gente fala, não, aqui dá para entender por que a pessoa está com todo esse receio. E tem outros que a gente olha e fala, mas que coisa boba. Tá por causa de vizinho. Cada caso é um caso, mas a gente tem que entender o lado da pessoa também, mas a gente tem que se posicionar, porque senão fica complicado. Ter a postura, posicionar-se é de fundamental importância. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.